Fala, irmãos, Pai do Senhor Jesus. Pessoal, tem 2 semanas que eu lancei um ensino aqui, Ajude a Obra de Jesus, 252. Ele não tem nenhuma visualização, obviamente é um canal pequeno, né? Mas tem vídeos aqui com 15, com 2, com 35, com 58, com 12, 27. Bom, ou seja, é muito estranho. Puxa, logo, né? Olha o título do áudio, melhor dizendo, né? Porque esse canal aqui, né? Por mais que o formato seja vídeo, mas é áudio, né? São podcast, né? Ajude a obra de Deus, ou seja, a pessoa viu, falou em ajudar a obra de Deus, nem clicaram, né? O povo foge, né? Mas por que então muitos de nós cristãos têm coragem de dar o dízimo e não têm coragem de ajudar o seu irmão? Por um simples motivo. Muitos dão o dízimo por medo, por religiosidade, tá? E também por benefício próprio. Puxa, né? Eu tenho que dar o dízimo, afinal, toda quinta, domingo, sei lá, conferência, vai vir um pregador novo, um cantor novo, então você vê que tem um benefício com isso. Então, muitos, eles dão dízimo não por temor a Deus. Na verdade, né, a gente não vê no Novo Testamento, né, a citação, né, da obrigatoriedade do dízimo, né? Apesar que eu sou a favor do dízimo, tá? Mesmo no Novo Testamento não tá ali como na doutrina, né? A gente não vê isso explicitamente, mas eu sou a favor. É algo que ajuda a igreja, né? Ajuda você a manter aluguel, você manter, obviamente, o pastor tirar uma parte do salário para ele. Apesar que não deve ser só para ele, a Bíblia deixa muito claro, né, que os músicos, porteiros, cantores, levitas também têm esse direito. E, obviamente, os órfãos e viúvas, né? Parabéns para as igrejas que fazem, né, o sistema de caridade, né, doação de alimento, né? Só que, né, a gente tem que cumprir a palavra por completo. Não adianta cumprir somente um pedacinho aqui, né? Mas continuando o assunto, então, pessoal, a gente vê que muitos de nós, né, não estamos ofertando, entregando dízimo por um ato de obediência a Deus, por um ato de gratidão, mas é por um ato de religiosidade, por um ato de medo, né? Porque quando se fala em ajudar o próximo, muitos são assim, dá o dízimo, ajuda o profeta do Pix, né? Só que quando vê um irmão, ou até um não irmão, porque Jesus foi além. Jesus foi além. Amai os vossos inimigos. Ou seja, você tem que ajudar até quem não é seu amigo. Você não vai trazer ele para sua casa, né? Mas se seu inimigo está passando necessidade, vá lá, ajuda, tá? Você não vai ajudar Satanás, aí é óbvio. Você não vai ajudar os demônios anjos caídos, né? Mas os nossos inimigos, que são seres humanos, a gente tem a obrigação de ajudar. Então você vê que o evangelho, ele é muito além, né, do que, na verdade, a gente sabe, né? Isso está muito claro. Qualquer igreja, né, já pregou essa passagem, né? Que temos que amar nossos inimigos, né? Só que não é algo que é muito assim difundido, não é muito divulgado, né? Tá ali, todo mundo sabe, mas vão fingir de conta que não tá ali, né? Só que eu tô trazendo isso aqui numa perspectiva de irmãos, né? Obviamente não posso deixar de citar o que a Bíblia diz, que os inimigos também a gente deve amar, né? Só que é impressionante, já que somos irmãos, por que não ajudamos, tipo, nós mesmos, né? E não temos esse costume. E quando eu falo de ajudar, pessoal, eu não estou falando você, porque muitos de nós passam necessidade, tá? Você não vai tirar o dinheiro do seu bolso para você ajudar a mim ou alguém, entende? Ah, mas fulano tá numa situação pior que eu. Aí, não, você não vai deixar de viver por causa que tem alguém pior que você. Você não vai deixar de passear, de ir no restaurante. E, óbvio, nem eu faria isso. E você acha que eu vou deixar de passear, de ir no restaurante para ficar dando todo o meu dinheiro pros pobres? Não vou, entendeu? Ninguém faz isso, entende? E Jesus não está exigindo que você faça isso dessa forma. Mas ele exige, tá? Que você sim, que você jejue, que você tire um dia, tá? Você tem essa prática de, puxa, dessa vez eu vou fazer um sacrifício em prol do meu irmão, em prol da obra de Deus, ou quem sabe até em prol do meu inimigo, né? Eu vou deixar, já que, puxa, mano, eu tenho 30 dias no mês, né? Será que se eu tirar 2 dias, será que
é, vai fazer mal para mim? Não, não vai. Vai fazer bem pro próximo. Você tá entendendo? É isso que a Bíblia fala, né? Sobre o jejum, né? De você tirar as ataduras, de você ajudar o próximo. Essa é a religião que Deus explicitamente deixou claro, que é a única religião que é aceita por Deus, tá? Que é justamente a prática da caridade. Óbvio que não existe, né, caminho sem Jesus. Isso é uma primícia. Ninguém vê o Pai senão a mim. Então, eu sei que tem religiões que praticam a caridade, mas não confessam, não creem em Jesus como único Salvador, como único caminho ao Pai, como único Deus, tá? E de nada adianta eles fazer isso porque não vão alcançar a salvação, tá? Parabéns, com certeza estão agradando o coração de Deus em praticar a caridade, mesmo eles sendo de outras religiões. Isso não tem dúvida, se eles fazem sinceramente, estão agradando a Deus sim, tá? Mas não tem como alcançar a salvação, você não compra a salvação pelas suas obras. É pela fé, é pela graça e mediante a fé. E a fé sem obras é morte. Então, se você é salvo, a graça te alcançou. A graça está disponível para todos. Jesus veio para todos, tá? Ah, Jesus veio para os seus, mas aí os gentios... Sim, Jesus veio para os seus. Os gentios, né, os seus não quiseram, os gentios foram alcançados, mas Deus já sabia disso, tá? Então Jesus, óbvio que ele também veio para nós, tá? A Bíblia deixa muito claro que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Ou seja, essa parte que diz que Jesus veio para os seus é porque a primeira missão de Jesus realmente é focar no povo israelita. Foi lá que ele nasceu. Só que o próprio povo israelita rejeitaram ele, muitos rejeitaram, tá? E por consequência, os outros povos foram alcançados, mas mesmo assim os povos também iam ser alcançados. Só que a ordem primeira é o povo de Israel. Então ele veio para os seus, em primeiro lugar. A Bíblia tem uma passagem que a Bíblia cita isso, em primeiro lugar, tá? O judeu, em segundo, os gentios, tá? Então a Bíblia é muito claro. Só que qual foi o maior número de povos que foram alcançados? O seu, né? O primeiro lugar, que é da descendência ali, ou foram os gentios? Foram os gentios. Não era para ser assim, era para ser o maior número de povos alcançados, né? Eram para ser realmente os judeus. Mesmo eles sendo em quantidade menor, mas eram para eles, né, estarem aí durante né, séculos e séculos aí, estarem perpetuando o evangelho e não estão. E Deus, já com a presciência disso, Deus já sabia, tá? Que ia acontecer isso. Mas era para estar eles aí, comandando aí em primeiro lugar, né? Sendo a nação de grande exemplo e tal, e não é. Tanto é que só no final que Israel, né, vai receber a sua redenção, tá? No momento Israel está numa situação de juízo por Deus. E voltando ao assunto, tá, pessoal? Então assim, pessoal, é complicado, né? Eu não tenho como obrigar você. Inclusive a Bíblia, né? A Bíblia tá aí. Obedece quem quer, entendeu? E até aquilo que a gente tem que obedecer, muitas vezes a gente não obedece, né? Eu confesso para vocês que em relação a essa área financeira, por mais que eu não ganhe muito dinheiro, né? O meu trabalho é um trabalho que não é muito valorizado, né? Eu sou músico, né? Eu também prego a palavra, mas eu não cobro para pregar e nem toda igreja me aceita pregar, na verdade, né? Eu prego na internet mesmo, né? Raramente, confesso pessoalmente, assim, já cheguei a trazer alguma palavra para alguém. Até tenho que fazer mais isso, tá? Por mais que não seja meu foco ser aquele evangelista de rua, né? Mas minha profissão como músico, eu estou disponível para tocar no meio secular, mas vai depender da letra. E muitos cantores não querem contratar porque você não quer cantar, você não quer tocar tal música que tem uma letra que está exaltando uma entidade, você entende? Então, para mim entrar no meio secular é só realmente Deus abrindo a porta mesmo, né? Não tem como eu chegar lá e forçar a barra, porque eu não vou dançar conforme a música, entende? O meio secular paga, o meio cristão, né? Estão deixando de cumprir o que a Bíblia diz, né? Parte do dízimo, oferta para ir para onde? Para ir também para os músicos, né? Então assim, pessoal, eu fico triste, né? Porque a tendência é os pastores começam nas suas igrejas pequenas, vai crescendo, vai aumentando seu salário, compra isso, compra aquilo, e os músicos, nada, nada, nada. Vocês são benção, tapinha nas costas, aí compra uma coisinha aqui de vez em quando aqui,
né, para dizer que está fazendo alguma coisa, mas e aí, cadê o salário dos músicos? Não tem. Ah, mas a igreja não tem condição. Pô, mas é claro que a igreja não tem condição de dar um salário para cada músico, mas será que não tem condição de separar um valor de R$ 100, R$ 200, sei lá, R$ 500? Dependendo da igreja tem, e tem igreja que consegue sim pagar até, sei lá quanto salário mínimo, tá? Igrejas grandes conseguem. E aí? Entende? Aí é desculpa, eu sou voluntário, né? Aí fica naquela ilusão de que agora eu vou viver da obra. Só vive da obra quem é famoso, né? Quem tá no mainstream gospel, né? Que tá pregando aí nessas conferências grandes, nessas vigílias, né? Só esses aí vivem da obra, os outros não vivem não, né? Os outros vivem de quê? Interessante, né? Então assim, pessoal, Deus ele tá cansado, tá? Deus está cansado. Cansado. Do que a igreja tem cometido. Ah, mas você também é igreja. Eu sou, mas nesse pecado eu não tenho parte não, tá? Eu posso ter parte, infelizmente, no pecado da cobiça, né? Que é uma luta, né? Porque a gente tá na internet, as mulheres tudo nuas. Você vai em qualquer local, supermercado, shopping, qualquer canto, as mulheres praticamente nuas. É difícil não olhar. Eu não sou nenhum maníaco, eu não sou nenhum assediador, né? Sou uma pessoa normal. Mas, né? Olhar, e aí? É difícil, né? Você não dá aquela olhada, e Jesus falou que ele que olhar e cobiçar já cometeu o pecado, né? Então, mas em relação a esse pecado aí de áreas financeiras, graças a Deus isso aí, tô com as mãos limpas, isso aí eu não tenho parte, tá? E isso eu tenho autoridade para falar, porque eu não tenho parte nisso. Seria hipocrisia eu falar sobre isso e eu praticar, né? Justamente o que eu estou criticando, mas não é hipocrisia porque eu não estou fazendo isso. Então eu tenho autoridade para chegar aqui e falar sobre isso, tá? E eu posso muito bem falar sobre a questão da cobiça, por mais que eu enfrente esse pecado, porque simplesmente eu estou confessando, eu não estou falando como se eu fosse o santão e estou apontando o dedo, vocês vão para o inferno e eu não. A Bíblia é muito clara. Se você não se arrepender, você vai para onde? Agora, a graça de Jesus me salva, entende? Porque não é algo que eu faço, porque eu quero pecar, porque pecar é muito bom, não. A gente sabe que tem o prazer. Mas a gente não quer pecar. A Bíblia diz que o nosso espírito está pronto. O pecado que faço, né? É a carne, né? Não sou eu que faço, mas é a carne. Óbvio, a gente dá o lugar, né? Isso é fato. Mas é a carne que está ali desejando. A gente tem a opção de dar lugar ou não dar lugar. Mas no fundo a gente não quer fazer. No fundo, é a carne que quer fazer. Isso a Bíblia é muito clara, tá? No fundo, porque o nosso espírito está pronto. Nós já temos o espírito santificado. Mas a carne que é fraca. Então quem quer fazer no fundo, quem quer fazer é a carne. Mas quem é que dá o lugar? É nós. Nós que dá a decisão de dar o lugar. Então nós temos a culpa, mas no fundo a gente não quer fazer. Entende? Agora tem pessoas que no fundo elas querem fazer. São as pessoas que já têm o prazer na iniquidade, no pecado, que não querem se arrepender, que não lutam para abandonar os pecados. Que existem pessoas assim. Pessoas que são perversas, têm prazer na iniquidade, que não é o meu caso, nem o seu, sim, espero, tá? E a gente vai continuar lutando contra o pecado. Tá? A gente sabe que é errado. E se a gente não conseguir abandonar, eu creio que a graça de Deus nos salva, tá? Porque o profeta Josué ele foi acusado por Satanás. Satanás, né, acusou ele que estava com as vestes impuras. Mas nosso advogado, e para quem não sabe, nosso advogado é Jesus. Nosso advogado é o Espírito Santo, é Deus, tá? Ele nos defende. Agora, a gente não teria defesa nenhuma se a gente não tivesse ciência do nosso erro, não buscasse abandonar. Então, pessoal, o assunto começou falando né, sobre a falta, né, que a igreja está tendo em relação a cumprir toda a ordenança de dízimo e oferta, cumpre apenas uma parte, né? E fui para esse outro assunto, mas glória a Deus por isso, que vocês sejam edificados, em nome de Jesus, amém.